Olá, galera. Vamos então dar início aí à nossa terceira aula. Lembrando que na última aula, na segunda aula, a gente começou a ver sobre candlestick. Então, nós vamos continuar falando sobre o candlestick, finalizar esse assunto e continuar aí dentro de um tempo aproximado de 15 minutos, finalizar a nossa terceira aula para você conseguir começar a enxergar bem o que é ser um trader. Então, vamos lá. E aí, as diversas operações dos candles, cada um dos candles, eles fazem determinadas figuras. Esse candle, por exemplo, aqui, ele é conhecido como um candle de reversão de alta. Ele é um candle que abriu nesse ponto aqui, nessa linha horizontal aqui, veio, baixou até aqui embaixo, veio até embaixo, ou seja, nessa hora aqui, muito certamente ele ficou vermelho, porque ele ficou abaixo da entrada. Depois ele subiu e ficou verde quando ele passou dessa linha horizontal e subiu e fechou aqui. Então, quando ele deixa essa sombra grande, esse rabinho grande que a gente chama de sombra inferior longa, no caso aqui, a gente chama de candle de reversão de alta. Por quê? Porque ele chegou cá embaixo, ele entrou aqui e abaixou até vir cá embaixo. Aí quando ele chegou cá embaixo, ele voltou e subiu, mas ele deixou uma sombra grande até o preço mínimo que ele veio. Por isso que a tendência dele, ele era um candle de baixa, só que ele voltou para cima. Então a gente chama de candle de reversão para alta. Esse outro candle aqui é a mesma coisa. A abertura dele se deu aqui nessa barra horizontal. Aí ele veio e subiu. Depois ele voltou. Quando ele voltou, ele passou para baixo. Quando ele passou para baixo, ele começou a ficar vermelho, até fechar cá embaixo. Só que antes de vir cá embaixo, no fechamento dele, o que aconteceu? Ele deixou um rastro, uma sombra longa. Então a gente chama isso aqui de candle de reversão para baixo. Por quê? Porque quando ele abriu, ele subiu. Em vez de continuar subindo, ele voltou e baixou, ou seja, ele reverteu para baixo. Como ele fechou abaixo do ponto de entrada, ele ficou vermelho, a gente chama ele de candle de reversão para baixo. Ele deixa uma sombra longa para cima. E já o candle de reversão para alta deixa uma sombra longa para baixo. Aqui a gente tem uma outra formação que a gente chama, parecida com essa aqui, que quando acontece nessa circunstância, por exemplo, que aqui o preço veio caindo, imagina isso aqui um candle, tá? É só um risco, mas representa um candle. O preço veio caindo, aí chega aqui, ele vem, cai cá embaixo e volta e sobe, e começa a subir. Começa a subir. Esse ponto aqui, ó, que a gente chama de fundo, quando ele faz esse rabicho e volta, a gente chama esse candle de martelo. Isso aqui é uma situação de reversão para alta, é um candle de reversão para alta, é um martelo. Aqui então, dentro da análise técnica e do conhecimento dos candlestick, nós temos várias simbologias de candles de padrão único, de alta, candles de padrão de baixa, que são esses aqui, candles de padrão duplo de alta, candles de padrão duplo de baixa. Então, a gente chama de engolfo de alta. Quando você tem um candle menor, vermelho do lado esquerdo, e o maior verde do lado direito. Então, você está saindo de um movimento de baixa para alta. Aqui você tem um harame de alta, que é quando você está no movimento mais forte de baixa, e você começa a recuperar um movimento de alta menor. E assim sucessivamente, tem os diversos candles aqui,
Esses são os de alta. Aqui tem os mesmos nomes: kick de baixa, engolfo de baixa, harame de baixa, nuvem negra, pinça de topo. Mas eu quero deixar isso aqui para vocês só como conhecimento para vocês saberem que existe. É importante que vocês saibam. Para vocês terem ideia, existem livros que falam, livros aí de 100, 200, 300 páginas, que falam só sobre candlestick. Só que dentro do meu conhecimento, da minha forma de operar na Bolsa de Valores, eu não uso muito os candles como referência, não. Vocês vão ver que nós temos muitas ferramentas que são muito mais importantes e mais fortes. No entanto, é importante vocês saberem que existem os candles e como que eles são formados, o que pode nascer de uma conjunção de 2 candles ou de 3 candles. E vocês não se preocupem com isso, que naturalmente com o tempo vocês vão aprender isso. Aqui tem os candles que chamam de padrão neutro, esses no meio aqui, ó. São os candles que se repete um igual ao outro, ou muito parecido com o outro, tempo após tempo. Então vocês têm esses pequenos, tem esses aqui maiores, mas repetindo um após o outro. Nessa situação aqui, a gente diz que a bolsa está andando de lado, ou seja, que não existe uma definição nem de subida e nem de baixa dos preços. Ok? Enquanto essas situações aqui, elas costumam definir uma mudança para alta e essas aqui uma mudança para baixa, essas situações mudança para baixa, essas situações mudança para alta. Essas situações aqui, ó, elas dizem o seguinte: o movimento vai continuar como está, ou seja, indefinido, sem definição. Aqui só para a gente terminar esse assunto nosso de candlestick, então, para vocês adquirirem o primeiro conhecimento dentro dessa nossa análise técnica, eu trouxe aqui para o gráfico alguns exemplos de figuras que acontecem no gráfico. Então eu mostrei para vocês lá um martelo, né? Quando você vem aqui, o preço vem baixando, baixando, e aí ele reverte para alta. Então aqui nós temos o martelo. O que é? É um candle de fundo com uma sombra um pouco maior. Então nós temos aqui o martelo. Aqui nós temos outro, que é o harame de baixa. O harame de baixa, ele acontece quando você tem um candle de alta maior e depois você tem um candle de baixa na sequência. Aqui a pinça de fundo é quando você tem um fundo com um candle de baixa e um candle de alta. Isso aqui é uma reversão para alta. Então, vocês, com o passar do tempo, vão ter condição de bater o olho no gráfico e verificar, olha, isso aqui está me chamando a atenção, que isso aqui pode ser uma reversão para alta. Porque isso nem sempre se confirma, viu, gente? Apesar de isso acontecer e ter essas figuras, mas nem sempre se confirma. Às vezes se confirma 60%, 70% das vezes, mas não é todas as vezes. Então, existem ferramentas que nos dão mais confiança e credibilidade na hora de operar. Mas, de qualquer maneira, é importante vocês terem conhecimento, porque esse aqui no dia a dia vai ajudar também. Então, vamos lá. Nós acabamos de ver, então, a primeira matéria da análise técnica, que nós chamamos de candlestick. Agora, nós vamos voltar para o gráfico para aprender a analisar e traçar as linhas de tendência de alta e as linhas de tendência de baixa, ou seja, a LTA e a LTB. Então, aqui no nosso gráfico, vocês vão ver como que a gente deve traçar a nossa linha de tendência de alta, porque as nossas operações, quando a gente começar a operar, elas vão ser muito focadas
na tendência. A gente só vai entrar numa operação quando a gente tiver tendência confirmada. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso é identificar um fundo. Nesse caso de linha de tendência de alta, que nós vamos fazer primeiro, eu preciso então identificar um fundo. O que é um fundo? Um fundo é quando eu tenho uma descendência, os candles vêm descendente e depois eu tenho uma reversão para alta, ou seja, eu venho de uma baixa e tenho uma reversão para alta. Aí eu tenho aqui um fundo. As linhas de tendências de alta, elas devem ser identificadas então por fundos e topos ascendentes. Então nós temos aqui um fundo ascendente, porque é um candle verde, e temos aqui um topo ascendente. Nós temos um fundo ascendente e um topo ascendente, olhando esses dois candles. Assim como eu estou mostrando para vocês, ó. Topo ascendente e fundo ascendente. Então, topos e fundos ascendentes caracterizam para nós a reversão. Quando a gente encontra a reversão, então, a gente vai poder traçar a linha de tendência de alta. E como que é traçada essa linha? A gente tem que necessariamente unir o fundo de dois ou mais candles. Então eu peguei esse primeiro candle de baixo aqui e liguei o fundo dele a esse outro candle. Então, a operação no momento está aqui. Então, eu desejo saber como que vai ser o futuro. Eu tenho uma sinalização aqui de reversão de baixa para alta. Então, eu traço a minha linha de tendência de alta, unindo o fundo de dois ou mais candles. No caso aqui, então, eu uni o fundo desse primeiro candle aqui, do fundo dessa reversão, com esse candle aqui. E aqui nós vamos, então, olhar o futuro, se a nossa linha de tendência de alta, se ela vai mesmo se consolidar, se ela vai ocorrer. Então, vamos ver. Ok. Então, aqui a gente traçou a nossa linha de tendência de alta baseada nesses dois, e na sequência a nossa linha de alta se estabeleceu como de fato. Em alguns momentos nós tivemos aqui a ultrapassagem dela, mas depois voltou até atingir essa alta máxima aqui, ó, a esse topo máximo aqui. E aqui, pelo que nós estamos vendo também está ocorrendo agora uma reversão de alta para baixa, né? Então aqui agora nós teremos oportunidade de traçar uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Mas o que é importante aqui quando eu traço uma linha de tendência? É exatamente eu poder verificar um possível ponto de entrada em operação. Então, quando eu tracei a minha linha desse ponto, desse candle até esse candle, eu constatei que eu tinha uma tendência de alta. Então, essa hora seria uma hora de eu entrar na operação de compra. Por quê? Porque o preço vai subir. Quando exatamente eu entraria, eu vou mostrar para vocês mais na frente. Inclusive, vou mostrar para vocês a questão da proteção do meu capital. Porque se ocorresse aqui uma nova reversão para baixa, eu teria que ter aqui uma proteção para eu não perder o dinheiro ou perder dentro de uma quantidade administrada por mim. Mas nesse caso aqui, a nossa linha de tendência de alta, ela se consolidou. Então, topos e fundos ascendentes formam uma figura, uma situação que nós chamamos de pivô de alta. Então, toda vez que tem a configuração do pivô de alta, nós temos aí uma configuração de reversão, no caso de
baixa para alta. Então, esse aqui configura o pivô de alta. Todas as vezes que temos a configuração do pivô de alta, nós podemos traçar aí a nossa linha de tendência de alta. Agora vamos falar da linha de tendência de baixa. Como que eu identifico a situação para eu traçar a linha de tendência de baixa? Eu tenho que ter topo, esse no caso desse candle aqui, e fundo, no caso desse segundo candle aqui, descendentes. Ou seja, eu tenho um topo que que foi menor do que o anterior, né? Esse topo desse candle vermelho foi menor do que o topo desse candle verde anterior. E o fundo do segundo candle foi menor do que o fundo do candle anterior. Ou seja, eu tenho topo e fundo descendente. Então, se eu tenho topo e fundo descendente, eu tenho condição de traçar uma linha de tendência de baixa. Da mesma forma que eu traço a linha de tendência de alta, eu vou ligar 2 ou mais candles, a parte superior de 2 ou mais candles, para mim traçar a minha linha, porque a minha linha é uma reta, então 2 pontos já são suficientes. Então, a partir desses 2 pontos aqui, eu traço a minha linha de tendência de baixa. Baseado nessa linha agora, qual que é a minha visão? A minha visão aqui é de venda, porque eu vou vender imaginando que a operação agora vai entrar numa tendência de baixa. E assim ocorreu. Eu tinha então esse candle aqui como até então o candle que eu conseguia enxergar na operação, o primeiro vermelho aqui, o terceiro, baseado no segundo e no terceiro eu tracei a minha linha, apostando que continuaria a ter um movimento de baixa. E esse movimento de baixa veio até aqui, ó. Ele oscila durante o caminho, mas ele vai chegar num ponto para depois sofrer uma nova reversão. Então, se eu entrei nesse ponto aqui vendendo, eu tive um lucro daqui desse ponto até a esse ponto aqui, ó, ou ao ponto aqui que eu saí da operação. Então, a linha de tendência de baixa nossa aqui também se confirmou. E para reforçar aí nosso conhecimento, todas as vezes que ocorre essa situação, assim como na linha de tendência de alta nós temos o pivô de alta, aqui também nós temos topos e fundos descendentes vão formar o pivô de baixa, né? Então, depois da formação do pivô de baixa, ou com a formação do pivô de baixa, nós temos aí a possibilidade de traçar a linha de tendência de baixa.